Boa noite. Eu vou começar, vocês já estão aqui há muito tempo à espera. Estava a ver se chegava a minha mãe, que isto não faz muito sentido sem ela estar aqui. Não, ela também já está habituada. Portanto, eu vim apresentar o meu livro. Como podem ver, 1001 cores. Tem sido também alvo da comunicação social, o que também tem ajudado à divulgação do mesmo. Alguns dos que estão presentes sei que já leram. Para quem ainda não teve a oportunidade, vou então explicar do que é que se trata e o porquê de ter decidido lançar o livro. Portanto, eu trouxe algumas folhas para me guiar, por isso não liguem se eu estiver assim concentrada no papel. Portanto, também queria começar por agradecer à FNAC por me ter permitido estar aqui presente, assim como todas as pessoas da editora que permitiram o lançamento do livro, embora elas não podem estar aqui, por isso estou a apresentá-lo sozinha. O surgir deste livro pode ser explicado de uma forma breve, é tudo uma questão de inspiração e acho que quando um livro é forçado a sair e somos obrigados a escrever, isso não vai dar em nada. Portanto, também começou um bocadinho por aí, pela vontade de escrever, a quem tenha vontade de fazer outras coisas e quando temos amor por aquilo que fazemos, as coisas costumam sair bem e é por isso que o livro também resultou em algo bom. Este livro é uma mistura de ficção com dados autobiográficos em determinadas circunstâncias, nomeadamente também em relação à minha irmã, que foi o maior motivo pela comunicação social se interessou. Infelizmente é isso que atrai as pessoas, em vez de se focarem só no facto de haver adolescentes a quererem escrever, focam-se mais em pormenores que chocam o público e a minha intenção com o livro nunca foi chocar ninguém, nem utilizei a minha irmã com base nisso. Portanto, eu tenho também tentado passar a mensagem com o livro de que a minha geração, e eu sinto muito isso, muito mais do que determinadas gerações que passaram, está a ser muito desenvolvida na parte artística, tanto na música como na literatura, assim como no teatro, no cinema. Somos pessoas um bocadinho com a mente mais aberta e isso ajuda-nos a que a arte se desenvolva. Portanto, acho que acima de tudo, e ao estarem aqui presentes e agradecer muito isso, também quero que lidem melhor com a minha geração e que percebam as coisas boas que nós fazemos. Muitas vezes somos só alvos de críticas e há pessoas a fazerem coisas muito boas. Relativamente à história do livro, quando conhecemos situações semelhantes à da minha irmã, as pessoas ficam com muito medo de questionar, de perguntar, de saber como é que é o dia-a-dia, como é que nós reagimos, e o livro, ao fim e ao cabo, é explicar que não tenho problema nenhum em que se dirijam a mim e perguntem realmente mas porquê é que a tua irmã tem paralisia, o que é que aconteceu, como é que é. Nunca senti problemas nenhuns nisso, nem sinto, e sou a primeira a falar da questão sempre sem constrangimento. Todo o desenrolar do livro é, portanto, a aceitação. Claro que ao início há muita revolta e sentimos-nos um bocadinho perdidos e não percebemos porque é que aquilo nos acontece a nós, à nossa família, mas depois aprendemos a lidar com a situação. Portanto, para eu não estar assim tão perdida a falar, escolhi algumas partes do livro também para vos guiar, para quem não conhece. A menina trouxe um livro também, então eu vou ler-vos um bocadinho algumas partes que eu escolhi. O início é realmente onde a história começa. Diz, portanto: desci cuidadosamente as escadas e dirigi-me à garagem, aos caixotes velhos da garagem. Os meus olhos percorriam os caixotes vasculhando superficialmente cada um. Pouco tempo passou até encontrar o livro que tinha visto ser mexido pela minha mãe, 2 andares acima deste. Fui-o folheando, parecia dar-me instruções nessas noutra língua, latim talvez, era algo muito antigo. Tinha fotos de uma forca que eu fora visitar e ainda outras fotos pormenorizadas das escrituras que eu mesmo tentei pronunciar. As luzes do andar de cima acenderam e eu escondi-me por detrás de uma mesa, com medo de ser descoberta ali, descalça e a remexer segredos que não eram meus. Esperei para que a luz se apagasse. Dei conta das minhas mãos tremerem e ficarem dormentes. Os pés pareciam encolher e a barriga movia-se a 350 km/h, no sentido do relógio.
sentia-me cansada e a cair. Portanto, para quem ainda não tem conhecimento, o livro começa com uma viagem ao passado, nomeadamente a pouco tempo antes da minha mãe engravidar e eu ter descoberto que a minha irmã tinha nascido com paralisia. Claro que essa é a parte de ficção, que é quando eu regresso no tempo. Baseei-me, portanto, em dados que aconteceram mesmo e misturei muita fantasia para que o livro também não seja algo muito biográfico, também para a pessoa poder viajar um bocadinho. O livro começa então assim, eu viajo no tempo e vai ser todo o processo de aceitação ou não, isso será a conclusão, portanto, do livro. Se eu pudesse voltar atrás, tinha impedido o nascimento da Inês ou não, que é a minha irmã. E porquê este tema? As pessoas perguntam-me, muitas vezes foi a necessidade de eu responder às minhas próprias perguntas. Se calhar foi, porque como eu disse, é uma questão de inspiração, portanto nunca escolhi um início, um meio, um fim para o livro, apenas fui escrevendo e surgiu nisto. Mas, no entanto, acho que acima de tudo e além de toda a situação da minha irmã e de ter dado a conhecer às pessoas que realmente desconhecem o que é lidar com uma criança com deficiências, é sobretudo um amor imenso pela escrita, que deve ser valorizado. Nós vemos o facto dos concertos estão sempre cheios, mas quando é uma apresentação de um livro as pessoas parece que não têm vontade ou então limitam-se a ler. Mas é muito importante para quem está deste lado realmente a presença das pessoas, porque nós dedicamos-nos a algo que é muito nosso e torna-se muito importante saber que isso é visto do lado de lá. E eu acredito que um dia mais tarde ainda seja mais fácil, quando o nome já é um bocadinho falado. Inicialmente parece muito ingrato, mas não é. Fico muito feliz pela plateia, fossem 2, 3, 4 ou 5 pessoas, qualquer uma delas vai ser suficiente para mim, pois sei que está aqui para me ver. De seguida, eu também já tinha ganho alguns concursos a nível de literatura, de poesia nomeadamente, e então, mesmo assim, mesmo com todo o currículo que eu tinha tido, notei que houve uma dificuldade muito grande em conseguir publicar um livro. Há muita gente que já o fez e há uma vasta quantidade de livros já publicados. E então achei que era quase impossível publicar o livro. E o facto de estar aqui é também a prova de que se tivermos persistência e acreditarmos, vai realmente dar bons resultados. Tive cerca de 1 ano à espera para poder publicar o livro e a verdade é que ele hoje está aqui. E eu escrevi-o com 15 anos. Supostamente era tudo muito simples e as editoras iam querer muito isso porque era algo quase inédito, mas a realidade é que se não tivermos um grande nome já, principalmente nos meios de comunicação, é sempre muito complicado estar aqui. Voltando outra vez à questão do livro, agora baseando-me um bocadinho naquilo que eu escrevi, quando estava no meu 7º e no meu 8º ano, percebi realmente a minha dedicação e utilizei muitas coisas que me foram deixando mal, porque a adolescência é isso mesmo e a transição de sermos crianças e passarmos para adolescentes às vezes custa um bocadinho. E então, em vez de fazer algo mal com isso, tentei pôr aquilo que eu sentia, que nem sempre, quase nunca foram coisas boas, em algo bom. E eu sei que o público que está aqui não é todo ele muito jovem, mas também tem filhos, tem sobrinhos, tem pessoas, e é muito importante saberem que devem nos guiar para isso. E nunca devem mesmo dizer não se sintas mal com as coisas ou não te sintas revoltado, sente e vive isso, mas fala para coisas boas, vai sempre sair alguma coisa boa. Os grandes mestres da escrita, os grandes mestres da filosofia, do cinema, não eram pessoas com uma sanidade mental muito estabilizada, eram pessoas assim com uma grande revolta e uma grande inquietação por dentro. E acho que sobretudo devem muito agarrar isso, o facto de os jovens estarem cada vez a questionar mais questões sobre política, sobre tudo o que os rodeia e ensino, e em vez de tentarem calá-los ou tentarem dizer não vivas isso ou ignora e segue o teu caminho, não devem ignorar nada das questões que estão a acontecer à nossa volta, devem sim agarrá-las e transformá-las em alguma coisa, principalmente se for alguma coisa que os outros possam usá-la para resolver questões também interiores e para ao fim e ao cabo nos juntarmos todos
e através das pequenas coisas que cada um faz e é bom a fazer, concluirmos algo grande. E foi assim que tudo começou, é assim desde há milénios atrás. Foram pessoas que não tiveram medo de falar, que fizeram com que hoje estejamos aqui e tenhamos uma vida minimamente civilizada. Portanto, o meu livro também é isso, é dizer que as vozes não se devem calar nunca e que para quem está aqui, que tenha filhos, irmãos, sobrinhos, jovens, acho que devem aproveitar muito aquilo que eles têm para dar, porque depois de uma certa idade parece que já não há brilho, parece que já nos limitamos apenas a cumprir a rotina e o ciclo da vida, e é principalmente na minha idade que isso não acontece, que queremos é sair e queremos fazer coisas que as outras pessoas não fazem e, sobretudo, sermos reconhecidos enquanto tal, e há muita tendência a ver o lado mau das coisas, e não é mau. E eu ter sentido muita revolta, que já senti, ter estado em coisas más que já vivi, já questionei e perguntava, mas porquê que é assim? Porquê é que as coisas não são todas simples? Se me tivessem calado ou se tivessem apenas limitado a explicar determinadas coisas e dizer pronto Marta, chega, eu nunca estaria aqui, nunca tinha posto isso no papel, nem nunca os pintores tinham posto isso na pintura, nem as pessoas faziam magia como fazem e que depois há a arte como há. Portanto, é muito importante para já dedicar-nos tempo a isso, dedicar tempo a ler, dedicar tempo a perceber o que é que vai no interior das pessoas, porque ao fim e ao cabo vamos ao encontro de todas as questões que nós também temos, ou que já tivemos e depois pensamos, mas porquê é que eu me esqueci disto? Porque nos limitamos a viver e a continuar numa rotina incansável. A verdade é que acabamos por nos sujeitar àquilo que nos é dado e nunca deve ser assim. Depois, claro que situações chegam a extremos e só aí é que as pessoas se lembram de que se calhar podiam ter feito alguma coisa. E então eu desde o início escrevi este livro em maio de 2010 e só consegui que fosse publicado em maio de 2011. Tive um ano, mas um ano que lutei sempre para que ele saísse. Sabia que passado um ano ia achar que podia ter feito melhor e acho que agora tinha muito mais capacidades pedagógicas para escrever um livro. No entanto, ele era meu, era e é. E aquilo eram as minhas questões na altura. Eu tinha 15 anos e aquilo era o que estava dentro de mim. Se estava dentro de mim, eu fico muito feliz, seja de uma forma mais ou menos instrutiva, de o ter posto num papel em vez de ter feito com a minha revolta coisas mais negativas. Pulo e sei, as pessoas têm vindo a agradecer muito determinadas mensagens que constam nele, realmente porque é uma leitura simples, mas que dá uma grande aprendizagem, nomeadamente em aceitar a diferença. As pessoas hoje em dia têm a mente muito mais aberta, no entanto, há determinados detalhes que são cruciais e que as pessoas esquecem de aceitar. E o meu livro permitiu às pessoas, por uns tempos, enquanto liam, saber que podiam viajar e que não havia problemas em questionar determinadas coisas, não havia problemas em imaginar, não havia problemas em falar, em rir, porque realmente não há. As pessoas tornam-se um ciclo vicioso e eu fico muito feliz também pela minha persistência e pela minha determinação em ter publicado o livro. Portanto, o livro vai-vos levar realmente a uma viagem muito... Por momentos vai parecer muito triste, mas não vai. Vocês vão acabar por perceber que a viagem não é triste, nunca foi. E que às vezes também devemos sentar-nos e pensar, mas devia ser para a esquerda, para a direita, e não há problema nenhum nisso. E devemos nos mesmo sentar e devemos chorar e perguntar às pessoas. E no final a história termina. Claro que nem tudo é como nos livros, nem o livro termina com viveram felizes para sempre, as pessoas realmente vivem felizes para sempre. Mas dá aquela sensação de tranquilidade e que depois de toda a revolta e depois de todas as inquietações, realmente conseguimos acalmar e perceber o significado das coisas, que isso é muito complicado, é percebermos também o significado das coisas, ou porque é que isto me aconteceu a mim. Então, mas porque é que também tinha que acontecer a outra pessoa? Porque é que não aceitamos e abraçamos aquilo que nos é dado e tornamos isso numa aprendizagem imensa? O facto da minha irmã também ter nascido com a paralisia cerebral tão grave como nasceu, permitiu-me a mim ter uma mente muito mais aberta em variedíssimas questões, que sei que se ela não tivesse nascido eu não ia ter, porque também eu estava completamente viciada no ciclo da vida, estava numa família normal que se limita a ir para o trabalho, chega, temos dinheiro
e de vez em quando saímos e aquilo é sempre assim, crescemos assim. E a minha irmã veio dar uma reviravolta imensa que nos tornou a todos completamente diferentes, umas vezes melhor, outras vezes pior, mas que também nos deu uma cor diferente da vida. Também vem daí as mil e uma cores, há cores que as pessoas não conhecem, há mundos que as pessoas não conhecem e que neste livro eles acabam por ser um bocadinho, o pano é um bocadinho levantado, não que eu tenha falado muito sobre determinadas coisas, como o facto de ter conhecido o Centro de Paralisia, que há muita gente que não faz ideia que isso existe sequer, que não faz ideia do que é que se passa lá dentro e que passam por lá de carro todos os dias e não sabem que há mães, há pais, há crianças ali a precisarem de apoio técnico, a precisarem de apoio psicológico, a precisarem de apoio fisioterapêutico e que as pessoas desconhecem. Eu também continuo a desconhecer montes de coisas e só sei estas porque tive a minha irmã. E eu quis passar isso para o livro, que há muitas coisas que as pessoas não conhecem e que convém não conhecer, que é para isso não magoar, que é para isso não interferir na personalidade delas, que já foi delineada e ninguém quer mexer nisso, já ninguém tem paciência para refletir e para se aperceber que deve mudar alguma coisa, que deve investir tempo em outras pessoas, que deve sair da rotina. E com o livro vão acabar por perceber que eu, apenas com 9 anos, comecei a ter consciência disso, comecei a ter consciência que a vida não era apenas um 4º ano de escolaridade com umas amigas e um recreio, a vida era muito mais para além disso. Não que isso deva ser um choque para as crianças e há mães que me questionam, mas o que é que eu devo dizer às minhas filhas quando o irmão dele nasceu assim, quando viu a prima numa cadeira de rodas? Não, as crianças também não devem ser chocadas, nem lhes devem dizer, olha, o mundo é assim, há pessoas que não veem, há pessoas que não falam. Não, mas se elas conhecerem, isso vai ser muito importante para elas, vão ser pessoas muito mais abertas, vão aceitar muito mais. Eu notei muito no meu percurso escolar que existiam muitas crianças que eram capazes de gozar com a situação. Eu não conseguia perceber porquê, agora percebo, eu tinha uma em casa, claro que não ia gozar com ela, mas realmente também parte muito dos pais, vocês que estão aqui, de não mostrarem isso às crianças e de tentarem-lhes mostrar que as coisas são boas, que há uma crise, mas que não faz mal, que há doenças terríveis, mas que não faz mal, e elas devem saber disso para irem para uma escola e se eles enfrentarem com uma situação dessas, elas saberem como agir e não terem medo, porque sobretudo há muito medo daquilo que as pessoas não conhecem. Portanto, o livro vai-vos ensinar a aceitar muito e vai-vos ensinar também como é que devem agir com pessoas que são mais novas que vocês, com filhos, com sobrinhos, e que devem falar das coisas abertamente, de tudo. Não deve haver problemas nenhuns em falar do que quer que seja, porque são crianças, hoje amanhã não são, e vão fazer muito uso daquilo que aprenderam enquanto pequenas para uma vida mais tarde. Este livro é a prova também de que a educação é crucial. Felizmente tive os pais que sempre me falaram abertamente de tudo. Tive uns pais que nunca puseram tabus em nada e as coisas eram como eram e ninguém tentou fingir que... Ninguém tentou fingir que as coisas eram de outra forma. Se havia um problema qualquer, toda a gente me consegue ouvir à mesma, não consegue? Ninguém tentou mascarar as coisas, nem quando a minha irmã nasceu me tentaram dizer, não Marta, ela está assim numa incubadora, mas vai ficar bem. Ela não ia ficar bem, mas há muitos pais que fazem isso, é iludir as crianças desde sempre a que as coisas são de uma determinada maneira. E depois ficam chocados. Então, mas tu eras tão nova e os teus pais puseram-te assim uma situação tão grave nas mãos. Ainda bem que puseram, porque senão ia ser muito pior, porque senão eu ia olhar para aquilo como se aquilo fosse uma coisa assim muito mais terrível do que era na verdade. E hoje é minha e eu sei que é minha e é da minha família, ninguém tem nada que mexer com isso. Portanto, isto tudo para concluir, que realmente é importante falarem com as pessoas, a falarem abertamente e sobretudo estarem muito ligadas às artes. Eu sinto que ainda há muita gente, principalmente gerações mais antigas, que desconhece como é importante estarmos ligados a um museu, a ir a uma exposição, levar os filhos. É muito mais fácil convencer os filhos a ir ao cinema, realmente, ou é muito mais fácil convencer os filhos a ir a uma feira qualquer, mas a questão não é o que é mais fácil, é o que é mais importante para eles. E é mais importante desde sempre
que eles sejam habituados a estar num mundo onde não há preconceitos, onde não há... A arte é isso mesmo, acho que é muito bom as pessoas se agarrarem ao facto de eu ter escrito um livro e estar ligada à literatura, para também quererem que as pessoas que lidam com vocês se agarrem sim, ainda que seja algo material, porque o livro é algo material, tem imensa poesia lá dentro e a poesia não se pode apalpar, não é tocável. E a revolta e todos os problemas emocionais que estamos confrontados também nos jovens de hoje em dia, muitas vezes provenientes da educação, podem sim resultar em coisas boas, e o meu livro é a prova disso, e o facto de eu querer continuar a escrever é também a prova disso, é a prova de ter tido um acompanhamento familiar incansável também, é o facto de nunca me ter faltado nada, e não é o facto de me faltar alguma coisa num lado mais consumista, não, nunca me faltou nada, nunca me faltou livros para ler, nunca me faltou aprendizagem, conhecimento, nunca me faltou uma mãe que me dissesse, que eu olhasse para alguém que era diferente e perguntasse porquê, e ela, em vez de dizer, não ligues, não olhes, não fiques triste, não, olha, aquela menina nasceu assim, ou não tem uma mão, ou não tem uma perna, ok, não tem, pronto, eu também podia não ter, mas tenho, mas podia não ter, e amanhã não sei, e eu quero que se agarrem a isso, e ao fim de lerem, que também partilhem um livro, para que realmente a mensagem chegue às vossas casas e acabem por perceber como é importante, então, instruir os jovens hoje em dia e dar-lhes muito mais protagonismo quando fazem coisas boas do que quando fazem coisas más, porque é isso que acontece. Quando fazem coisas más, muitas vezes é ótimo para eles, aparecem na televisão porque bateram em não sei quem e porque mandaram com a cadeira a um professor e agora estão a circular por todas as redes sociais. Não é assim, isso tem que ficar a cabo da família e das autoridades. Ninguém tem que lhes dar protagonismo, nem isso tem que ser uma notícia para ser divulgada. Deve ficar no sítio onde está, porque eles não merecem que isso passe e que seja conhecimento para outros jovens. Eu noto, tenho muita gente próxima de mim que faz coisas muito bonitas, nomeadamente que escreve muito bem, que toca muito bem, que, sei lá, que tem aptidões para tudo. E depois ninguém quer saber, ninguém se agarra realmente aí, ninguém agarra nos jovens e faz alguma coisa de bonito com eles, só fazem quando fazem de mal. E eu estou muito feliz por até ter já tido escolas que me pediram para eu ir lá e dar realmente este meu discurso, porque sei que vai ser importante, embora eu muitas vezes acho que não tenho capacidades intelectuais ou experiência de vida suficiente para ser alguém que deva ir dar conselhos a pessoas que são 2 ou 3 anos apenas mais novas que eu. E sei que não, mas ao mesmo tempo também sei que sou uma pessoa extremamente responsável e isso é uma coisa que falta muito e nem sempre é por culpa realmente dos jovens. E fico muito feliz por já haver nas escolas a quererem a minha presença lá, por já haver pessoas que me digam, olha, podes falar com a minha filha, explicar aquilo que tu achas, e eu terei todo o gosto em fazer isso. Fico também muito contente. Sei que a situação da minha irmã foi uma enorme chave de marketing para a comunicação social e que vendeu imenso. Eu fico muito triste com isso, deles apenas terem agarrado ao facto de ter uma irmã com paralisia. Não devia ser assim com qualquer jovem que escrevesse, até com qualquer adulto que escreva. Deve ser assim com toda a gente que finalmente tem uma oportunidade para ser mais. Muitas vezes nós sentimos-nos muito inúteis e anónimos na sociedade e depois escrevemos um livro e temos ali poesia autêntica, temos ali uma coisa bonita e não fizemos nada de mal, não andamos a chumbar anos, não andamos a perder tempo, não andamos a gastar dinheiro aos nossos pais em parvoíce, estamos a fazer coisas boas. Eu fiquei muito feliz das pessoas terem também gostado disso, apesar da situação da minha irmã, sei que também não é só isso, senão as pessoas não estavam aqui, nem tinha tido críticas tão boas relativamente ao livro. Portanto, eu espero que ao lerem o livro se apercebam então da necessidade que é de falar e sobretudo que não tenham medo de aceitar a diferença, não tenham medo de aceitar pessoas que têm esta ou aquela deficiência, pessoas que vivem ou que não vivem na rua, que não tenham medo de dizer a uma criança o que é que aquilo é e não tratem as coisas como abstratas, porque as coisas não são abstratas, as coisas têm nome e isso acontecem, há um motivo, além do motivo espiritual das crenças de cada um, há um motivo físico e científico que pode ser primeiramente explicado. Também não estou
Não quero que imponham às crianças que é um castigo de Deus ou o que quer que seja. Pelo menos tratem as coisas de uma forma científica e expliquem-nos o que é que acontece, porque é que há drogados na rua, porque é que há miséria, porque é que os pais e as mães não têm dinheiro. Não é só porque elas não se portam bem, é porque não há. E depois elas sentem-se culpadas e crescem-se a sentir-se culpadas e não percebem o que é que fizeram de mal para viver assim, para não ter tudo aquilo que querem. E espero vivamente que o livro vos ajude a encontrar então o caminho para a explicação que deve ser dada em casa e para ser falado abertamente de todos os assuntos que sintam necessidade e que vos questionem. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu também não sei o que é dizer mais. Eu tenho aqui um bocadinho do livro mais para ler, a última parte que eu escolhi. Portanto, como eu disse inicialmente, o livro trata-se de uma viagem, uma suposta viagem ao passado, até pouco tempo antes da minha mãe ir para a maternidade e ter a minha irmã com paralisia, coisa que nós não sabíamos, e vai ser o aceitar ou não, o querer dizer à minha mãe não vais, porque vai acontecer isto, e ter provas concretas, ou deixar as coisas decorrerem. Portanto diz, recordei-me mais velha aquilo que tinha vivido. Todas as visitas aos hospitais e aos centros de paralisia, todas as lágrimas caíram de mãos dadas à minha mãe. A forma como eu tinha aprendido a ver o mundo. Tinha sido assim, se a minha irmã não tivesse nascido como nasceu, se eu não tivesse visto a minha mãe, depois do parto, com a pele mais pálida do que as protagonistas de um filme do Tim Burton. Se calhar era um dom abraçar alguém que não responde aos nossos braços, mas que precisa deles mais que qualquer um. Alguém que precisa de falar, que não precisa de falar para nos ensinar o que é o respeito, a dedicação e a glória por estarmos ali, dia após dia. Decidi deixar passar estes 3 dias, eram tão poucos, e fazer apenas o que o meu coração sugerisse quando chegasse o momento. Não desejei que ninguém me dissesse o que era suposto fazer. Queria sentir por mim, ser o compositor e o músico. A ideia, se calhar, era essa mesma. Eu perceber que não tinha tornado uma vítima, que não gostava de séries de juvenis ou de falar de assuntos banais. Prefere perder o tempo a desenvolver a cultura geral. Até que ponto era mau a sensibilidade que eu tinha, que não me permitia gozar com os outros miúdos na escola, embora isso me dificultasse o relacionamento com todos os outros. Deveria mudar alguma coisa no amanhã? Como devem calcular, a resposta é quase óbvia, mas aconselho-vos então a ler o livro para perceberem depois o final. Se não tiverem mais nenhuma questão, eu vou estar agora aqui também a autografar os livros que fizerem intenção de... Claro que a minha mãe tinha que ter uma questão, só para me deixar mal, diz lá. Diz, mãe. Agora ficou mal. Não ficas nada. Depois do livro, já escreveste mais alguma coisa? É que tu escondes tudo de mim. É verdade, eu não contei aos meus pais que tinha escrito o livro, eles souberam só no dia em que a editora me disse que ele ia ser mesmo publicado. Depois deste livro, eu estou num projeto que possivelmente vai sair em novembro, de poesia, que pertence à editora Esfera do Caos, que foi desenvolvido pelo escritor Miguel. Vai ser um projeto de autores de poesia não publicados. Eu felizmente tenho já uma prosa poética ainda assim publicada, mas há muita gente anónima e que realmente tem o dom da palavra. Vamos ser cerca de 40 anónimos no mundo poético que vamos ser publicados. Também já estou a desenvolver outro projeto de escrita que se calhar só sairá em março. De qualquer forma, convido-vos a quem está aqui, quem ainda não o conhecia, a consultarem o Facebook deste mesmo livro e a partir dali vão ter o meu. E aí vão estar todas as novidades. O Facebook é 1001 cores. Para quem não tiver acesso a redes sociais, também tem o site www.1001cores.com. Qualquer dúvida, qualquer questão, as pessoas têm enviado e-mails para lá e eu faço questão de responder a toda a gente. Inclusive já tive pedidos para falar com filhas ao telefone e tudo mais. Se for preciso e se acharem importante, terei todo o gosto em fazê-lo. Portanto, para já, fico realmente por aí, por esses projetos e espero que gostem deste livro e, consequentemente, que leiam os próximos e que gostem também. Quanto tempo é que demorou a escrever? Eu escrevi este livro, comecei em maio e terminei-o em julho, agosto. Aproveitei as férias do verão. Mas isto é assim, não tenho nenhuma disciplina para escrever, não tenho nenhuma disciplina para escrever. Tenho um blog, quando me apetece escrever, escrevo.
ponto. Nunca gostei da ideia de me associar a uma editora pelo medo que me obrigassem a no dia tal ter um livro escrito. Isso acontece. Felizmente com a minha não aconteceu e por isso é que estou aqui. Ninguém me vai obrigar a escrever, se eu não quiser escrever, ninguém me vai obrigar. Infelizmente isso acontece, há muita gente que é obrigada ao fim de ter um contrato a escrever. Demorei poucos meses, mas posso dizer que escrevia, por exemplo, uma vez, duas em 2 semanas. Mas quando escrevia, lá está, a questão da inspiração surge e era capaz de escrever umas 30 páginas seguidas. Mas não consigo escrever um bocadinho todos os dias, porque isto não é suposto ser uma história com princípio, meio e fim. Foi uma coisa que surgiu realmente e que deu resultado, portanto, num livro. Mas inicialmente não era para ser mais do que isso. Então não me dediquei a ele enquanto trabalho, mas sim enquanto algo que era meu e que eu estava a escrever para mim e que agora acabei por dar aos outros, exatamente. E o próximo? Tirando a máquina coletânea? Sairá provavelmente em março, mas não gosto de dar datas específicas. Mas sim, mas estou a trabalhar nisso. Já um fio condutor? Há um fio condutor, sim. Eu estou a gostar muito da ideia de escrever, principalmente por saber que chego a lares e a minha voz faz-se ouvir. As pessoas não me conhecem e porque é que haverão de seguir os meus conselhos? A verdade é que seguem e isso é muito bom para mim. Há quem siga, quem não siga, mas o feedback tem sido muito positivo. Então eu tenho gostado muito da ideia de algo meu ser transformado e poder ser dado então a conhecer a outras pessoas. Mais ninguém tem nenhuma questão? Pronto, se quiserem então um livro autografado, eu vou ficar aqui há algum tempo e os livros estão ali daquele lado. E eu agradeço imenso a vossa presença e peço desculpa a quem ficou ali atrás em pé, mas agradeço terem ficado para ouvir. Mãe, agora tens que tirar a fotografia. Oh mãe, não sabes que idade é que eu tenho? Eu agora tenho 16 anos, portanto escrevi o livro com 15 e por isso é que está a ser alvo de tantas críticas positivas nesse aspecto.